Bom dia. Em nome do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI-BR, e do NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação do .br, gostaria de dar as boas-vindas a todas e todos e agradecer a presença à 10ª edição da Conferência WebBR. Iniciaremos as atividades do dia apresentando para vocês 2 vídeos de 1 minuto cada, que explicam de forma sucinta o que nós fazemos, as nossas ações e as ações dos nossos centros de pesquisas e projetos. Por favor, assistam os vídeos. Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização? Ou se você tivesse sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais? A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Quando você registra um domínio .br, você está contribuindo para a melhoria da internet no Brasil. Pois cada domínio que usa o .br é registrado pelo NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que além de registros de nomes de domínios, investe em análise e tratamento de incidentes de segurança, projetos de tecnologias de redes e operações, pesquisas que trazem indicadores sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, implementação de pontos de troca de tráfego local na internet, projetos que contribuem no desenvolvimento global da web e muito mais. Tudo isso porque o NIC.br é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que mantém uma estrutura de registro de domínio segura, estável e de confiança, e reverte parte do que você paga pelo seu domínio no desenvolvimento de infraestrutura, trazendo benefícios para todos que usam a internet no Brasil. Toda essa inovação, tecnologia de ponta, segurança e infraestrutura só é possível porque você tem um domínio .br. NIC.br, sempre em busca do melhor para a nossa internet. Convido agora ao palco Wagner Diniz, que é gerente do CEUWeb, Centro de Tecnologias Web do NIC-BR, e também acumula o cargo de gerente do W3C Brasil, para fazer a abertura oficial do evento. Um bom evento a todos. Obrigado, Carol. Quero desejar, em primeiro lugar, bom dia a todos vocês. 10ª vez que nós estamos aqui reunidos para fazer essa conferência. Desde 2008, 2009, na verdade, desde 2009, que foi a primeira conferência, nós temos nos encontrado, né, a comunidade de desenvolvedores web e também as pessoas que têm interesse na evolução da web no Brasil e fora do Brasil, têm se encontrado anualmente para não só trocar informações, mas também para conhecer as tendências e os impactos das novas tecnologias na sociedade. E é isso que a gente regularmente procura fazer ao organizar a programação, trazer sempre as novas tecnologias, esses impactos
e poder dialogar com todos vocês que têm uma bagagem muito grande na medida em que vocês estão atuando de alguma forma, seja na universidade, seja no setor privado ou no setor público. A gente sempre tem aqui, durante 2 dias, uma experiência, uma oportunidade muito grande de trocar experiência. Por isso, a gente agradece muito a presença de vocês, porque essa presença enriquece muito e acaba que, por conta disso, o que acontece aqui, as coisas que aparecem, que surgem aqui, acabam repercutindo posteriormente, não só pelas tradicionais redes sociais, mas acabam repercutindo também em forma de pesquisa, em forma de prática. Isso acaba muitas vezes se consolidando e virando o que era a tendência, virando mesmo uma prática no mercado. E eu falo isso até porque a gente tem diversos temas que nós trouxemos aqui para as conferências do WebBR e que nós antecipamos esses temas e depois, 2 anos depois, 3 anos depois, esses temas acabaram efetivamente se consolidando no mercado, acabaram surgindo com mais força. Aqui eu até procurei tomar nota de alguns temas que nós trouxemos, né? Em 2008, por exemplo, muito antes de virar isso um hype dentro do governo, nós trouxemos o tema dados abertos. Em 2008 e 2009, né, foi quando se ouviu pela primeira vez aqui no Brasil, por uma comunidade mais ampla, o termo dados abertos. E isso depois, 2, 3 anos depois, começou então a virar até mesmo política pública dentro do governo. Somente em 2014, 2012, 2013, é que virou, inclusive, legislação. Não é? Em 2010, nós já trouxemos aqui para a conferência HTML5, aquilo que virou um padrão de fato no mercado e que veio a se instalar, se consolidar somente em 2014. Né? Também nós falamos de acessibilidade em dispositivos móveis em 2011. E hoje a gente já vê um avanço muito grande em termos de acessibilidade em qualquer tipo de dispositivo móvel, seja celular ou seja tablet também. Né? E em 2015, mais ou menos, acho que foi 2015, nós trouxemos aqui também a pessoa que estava trabalhando direto na criação de plataformas para uma web descentralizada para combater essa centralização daquilo que nós chamamos de uma web murada, em que grandes plataformas monopolizam a web em torno dessas redes sociais, principalmente, e aí nós viemos falar de web centralizada. Quem viu essa semana, o Tim Berners-Lee anunciou uma plataforma, uma startup, né, exatamente falando de web descentralizada, em que agora vai para o mercado essa plataforma que qualquer um pode usar para criar redes e aplicações de uma forma completamente descentralizada. Enfim, nós estamos, de alguma maneira, sempre procurando trazer essas tendências, para que vocês conheçam e que vocês possam, inclusive, ir mais a fundo e colocar isso em prática. Não é à toa que nós buscamos, esse ano, trazer essas tendências que nós chamamos de web na era da computação cognitiva. Porque a gente sabe que a web ela tem muitos dados. Ela é um repositório gigantesco de muitos dados e, como repositório de dados, ela é também uma fonte importantíssima para a alimentação daquelas máquinas de aprendizagem ou machine learning. Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a web pode ser uma fonte confiável, segura,
para o aprendizado da máquina, de tal forma que a gente tem efetivamente aplicações inteligentes, aplicações no mundo da inteligência artificial, que realmente tragam serviços, tragam serviços públicos também, que sejam de fato de valor para aqueles que são usuários. Por isso, nós trouxemos esse tema. Quem viu ontem, teve a oportunidade de ontem, já viu muita coisa, né? E hoje, durante os dias, nós vamos ter a oportunidade também de compartilhar com vocês essas experiências e essas tendências que já estão chegando ou que ainda vão chegar. Eu espero que vocês possam passar hoje conosco um dia que seja bastante interessante. E não esqueçam também de que vocês que não vieram ontem, de fazer uma agenda para visitar a experiência de realidade virtual, de imersão, ali nas cápsulas que tem a experiência da tribo indígena Munduruku. Ali vocês vão ver uma experiência de realidade virtual, que é aquilo que a gente já está dizendo para vocês, olha, isso vai vir para o mundo da web e vai estar disponível em breve no seu celular. Então, façam o seu agendamento, veja aquela experiência, leia o material que a gente colocou disponível para vocês na sacola, para que vocês tenham uma ideia do que é realidade virtual na web, né, daquilo que está por vir. Queria chamar aqui ao palco o secretário executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil e também o diretor do NIC-BR, Hartmut Glaser, para fazer então as palavras de abertura e saudação para vocês no dia de hoje. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É um prazer receber vocês aqui em São Paulo. Essa é a 10ª versão desse evento. E eu não posso deixar de fazer uma referência a 2 pessoas que contribuíram muito para que isso fosse uma realidade. O professor Luiz Fernando Gomes Soares, né, da PUC, professor que já faleceu, saudosa memória, foi o que puxou e que incentivou o comitê gestor a trazer o escritório W3C para o Brasil. E na gestão do professor Virgílio, que está presente, eu não estou vendo ele aqui ainda, cadê? Está ali. Quando o Virgílio foi o nosso coordenador, nós aprovamos então a vinda do escritório para o Brasil e logo depois criamos também o Centro de Estudos Web. A internet muitas vezes hoje é confundida com a própria web. Então, quando se fala em internet e web, muitas vezes para nós é sinônimo. Mas a internet é apenas a infraestrutura. E a web é a aplicação que mais aparece, que mais se tornou visível. E o comitê gestor, que trabalha com a infraestrutura, vocês viram os 2 vídeos, tanto do CGI, a sua governança. O Brasil é campeão no modelo de uma governança multissetorial. Há 95, portanto, há 22 anos, nós usamos essa estrutura multissetorial, representação de toda a sociedade brasileira, decidindo os rumos da internet no Brasil. Esse modelo é tão vitorioso que outros países estão copiando, estão se inspirando nesse modelo brasileiro. A entidade internacional chamada ICANN, I-C-A-N-N, the Internet Corporation for Assigned Number and Names, começou depois do CGI. Então, nós somos mais antigos que a própria ICANN, e usamos um modelo multissetorial que a ICANN também usa de uma forma um pouquinho diferente para a governança mundial. O grande sucesso da nossa governança, do nosso modelo, se revelou pelos 10 princípios que nós desenvolvemos em 2009. Esses princípios inspiraram o governo a aprovar em 2014 o Marco Civil da Internet, um grande evento internacional aqui em São Paulo, em 2014, 1.000 pessoas de mais de 100 países aprovaram um conjunto de princípios que foram inspirados pelos 10 princípios que o CGI elaborou naquela época. E agora nós participamos também ativamente da Lei de Proteção de Dados e de Privacidade, e outra vez o CGI teve uma participação fundamental. Então o CGI não cuida só da infraestrutura. O NIC-BR é o braço operacional,
nome de domínio, IP, segurança, aplicativos, ponto de troca de tráfego, todas essas aplicações são muito importantes. Mas, acima de tudo, precisamos manter também a abertura que a própria internet e a própria web oferece aos seus usuários. Por isso, o Centro de Estudos da Web, dentro da qual está o próprio W3C, são muito importantes para nós, tanto o C-Web como o escritório, para a gente desenvolver modelos, desenvolver padrões, e foram destacados já pelo Wagner, a abertura de trabalhos muito impactantes, tanto na acessibilidade, para nós é muito importante evoluir nessa área, e acho que eu falei isso nos anos anteriores. O Brasil tem 20% da sua população com alguma limitação, e se a gente não inclui esse pessoal, nós estamos excluindo brasileiros que têm os mesmos direitos que você e eu, que não temos dificuldade nenhuma. Então, nós queremos realmente continuar apoiando vigorosamente projetos aplicativos para que todos os brasileiros, os 208 milhões, alguns ainda excluídos por falta de acesso, mas outros excluídos por alguma outra dificuldade, que todos tenham o mesmo direito à informação que nós, que não temos essa limitação, estamos tendo. Acessibilidade é fundamental para que um país possa continuar lutando pelos seus valores e pela sua representação em todas as esferas da sociedade brasileira. E um outro dado muito importante que nós também temos lutado e participado, que os dados devem ser abertos. Isso também é um padrão. O próprio governo brasileiro ainda não está adotando todos os princípios. Wagner, como é que está o percentual hoje de sites do governo usando padrões? Apenas 5% de sites do governo usam os padrões recomendados pelo W3C. Acessibilidade, em relação à acessibilidade. Isso não pode continuar assim. Se nós queremos realmente incluir a todos, nós precisamos mudar isso, a começar pelo próprio governo brasileiro. E a tecnologia continua. Então, o CGI abraçou essa responsabilidade, essa atividade, e nós queremos continuar fazendo isso para o bem do nosso país. Então, em nome do Comitê Gestor da Internet e do NIC-BR, que organiza esse evento, já por 10 anos, mostrando a seriedade e a importância desse evento, nós mais uma vez queremos dar as boas-vindas a todos vocês, desejar que realmente seja um evento de sucesso. Eu recebi um resumo do que aconteceu ontem, não tive coragem ainda de visitar a onça lá na realidade virtual. Acho que a Tanara, que é da Amazônia, conselheira nossa, enfrentou a onça lá, não teve problema nenhum. Já está acostumada, né, Tanara? Sabe até o nome dela. Cumprimentar a Tanara como nossa conselheira também. Então, é um prazer estar com vocês e desejar mais um dia de sucesso nas atividades. Obrigado pela presença e que realmente seja sucedido. Quero convidar, então, o professor Virgílio Almeida para a nossa primeira palestra, que será proferida agora. Obrigado, Wagner. Obrigado. Bem-vindo. Isso não era para cair. Isso não estava escrito. Obrigado. Professor Virgílio Almeida, eu já mencionei, foi coordenador do CGI, mas ele é da UFMG, lá de Belo Horizonte, onde ele se formou, fez o seu mestrado na PUC do Rio, em computação, seu doutorado ele fez no exterior, na Vanderbilt, nos Estados Unidos, até hoje é professor titular no Departamento de Ciência e Computação, continua sendo também Faculty Associate do Berkman Klein Center for Internet and Society, lá em Harvard. Tem uma experiência internacional, foi professor da Cátedra CAPES Harvard durante 2 anos, foi secretário nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia, na época era CEPIM,
acabaram de mudar de nome, agora é CEPOD. Foi nosso coordenador em 2 gestões, é membro da Academia de Ciências, ABC, da Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento, foi assessor também do World Economic Forum por 2 anos, está em vários conselhos científicos do CAPES, do CNPq, autor de livros e dezenas ou centenas de artigos e periódicos e conferências internacionais. É um prazer recebê-lo, Virgílio, para essa primeira palestra sobre impactos éticos e sociais da computação cognitiva. A palavra é sua. Muito obrigado, Glaser. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né? Primeiro, agradecer o convite do Glaser e do Wagner para vir falar algumas ideias sobre a questão dos impactos sociais e dilemas éticos da computação. E, para mim, é uma alegria reencontrar a equipe do CGI, do NIC, né? Eu trabalhei com eles durante 5 anos e aprendi a admirá-los e ver os resultados extremamente positivos que o CGI e o NIC trouxeram para o Brasil e também para a internet global. Pois é, dentro desse contexto, quando o Wagner me convidou para fazer essa conversa aqui hoje, né, sobre os impactos sociais da computação cognitiva, de uma maneira um pouco mais específica, né, do impacto social dos algoritmos e da inteligência artificial, eu então preparei alguns pontos para mostrar que, às vezes, a gente faz o uso de todas essas tecnologias e não percebe os impactos que ela pode ter e que, às vezes, ela é dirigida por vários outros fatores que eu vou mostrar aqui. Feito o professor Glaser falou, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e professor associado em Harvard, no Berkman Klein Center. Só para vocês terem uma ideia rapidamente, usando um tweet, né? O que é o meu interesse de pesquisa atualmente, né? O meu interesse de pesquisa está centrado na análise e na compreensão do impacto da digitização da sociedade, cada vez mais a gente vive numa sociedade digital, na representação digital das pessoas, imagens, coisas e objetos, e nos algoritmos que manipulam essas representações e tomam decisões. Então, tem 2 coisas importantes que eu vou enfatizar aqui. Eu não sei se eu aponto para a tela. É isso? Não, né? É isso mesmo? Então, tá bom. Aqui, né? Fica assim. Tá bom. Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão dos impactos sociais, dos algoritmos e do processo de tomada de decisão. Às vezes a gente fala assim, olha, o futuro digital. Na verdade, isso foi acontecendo de uma maneira gradual, o CGI acompanhou essa absorção das tecnologias digitais pela sociedade, né? E, na verdade, esse futuro digital que envolve inteligência artificial, que envolve algoritmos, já chegou e a gente não tem, às vezes, a percepção das implicações disso. Vamos olhar esse quadro aqui. Aqui, provavelmente, todo mundo usa o Google Search, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp provavelmente a aplicação mais popular, mas provavelmente todos usam ou já usaram o Uber, o Google Maps. Então, essas várias plataformas tecnológicas, elas têm alguns aspectos que são importantes da gente entender. Primeiro, elas são dirigidas por algoritmos, tá? Onde a intervenção humana é, às vezes, muito restrita. E elas tomam decisões para nós em várias situações. Decisões que, às vezes, são invisíveis para nós, mas que são capazes de nos direcionar para um lado ou outro, seja do espectro político, seja da preferência por um determinado entretenimento, mas isso vai mudando a sociedade. Então, vocês todos concordam que isso é parte do nosso dia a dia. A gente não vive sem algumas dessas plataformas mais. Todo mundo usa o Waze, ou através do Uber, ou para se dirigir para um determinado lugar. Impressionante, por exemplo, o Google Maps. São lá, cobre 99% do mundo,
25 milhões de atualizações diárias, 1 bilhão de usuários usando. Quer dizer, tem uma utilidade enorme. Então, tem um lado extremamente positivo. Mas tem outro lado que a gente tem que entender um pouco mais, que não no caso do Google Maps, mas em vários casos que eu vou mostrar aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar como mensagem é: os softwares, os dispositivos digitais, os dados, eles nos envolvem completamente hoje. E cada vez isso vai ser mais intenso. Tá? Eles tornam possíveis produtos e serviços extremamente úteis. Imagina numa cidade feita São Paulo, se você não tem o Google Maps, o Waze, se você não usa o Uber, se você não usa o Google Search para procurar, ou o Facebook, ou o WhatsApp. Já não são prescindíveis. O dia a dia requer, a complexidade do mundo contemporâneo requer isso. Mas é importante observar o seguinte: o projeto e a implantação dessas plataformas refletem principalmente um conjunto limitado de preocupações, que são dirigidas por interesses comerciais, às vezes de médio prazo, às vezes de longo prazo, mas têm interesses comerciais. E esses algoritmos trabalham dentro do contexto de interesses comerciais. Isso tudo que eu mostrei, essas várias plataformas, elas nos mudam como indivíduo. Quer dizer, tudo hoje, você esqueceu uma coisa, você vai ao Google e procura. Você quer conversar com alguém da família, programar algum evento, você vai ao WhatsApp, você vai ao Facebook. Isso passou a ser uma extensão da vida individual. Mas isso muda a sociedade como um todo também. E aí, 3 perguntas que eu vou elaborar um pouquinho as respostas aqui. Primeiro, são essas mudanças que nós queremos? Ou nós somos empurrados por essas mudanças? Existem consequências não esperadas dessas mudanças, não intencionais? E a pergunta final, que coincide com o tema desse WebBR, que é: esse ambiente digital que eu mostrei ali no início é construído dentro de princípios éticos? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês refletirem sobre isso. Tá? Ano passado, o governo americano propôs criar um sistema no serviço de imigração chamado Extreme Vetting, ou, aí já a visão dos críticos, Extreme Bias. Esse sistema tem vários dilemas éticos. Ele é um sistema para automatizar a decisão se um imigrante ou se uma pessoa entra nos Estados Unidos ou não entra. Tá? Ele substitui o sistema onde tem pessoas, tem humanos trabalhando, substitui tudo isso por um conjunto de algoritmos e dados. Tá? Então, o software desse sistema procura automatizar, centralizar e determinar esse processo, que hoje é manual, já não é mais, mas era mais manual, de conceder ou não a entrada de um estrangeiro nos Estados Unidos. Tá? E essa iniciativa, chamada Extreme Vetting, usa vários dados de várias agências americanas, de bases de dados, e o algoritmo é suposto de dizer o seguinte: olha, o Marcelo entra porque ele é um bom trabalhador, o professor Glaser não entra por causa ele pode ter alguma intenção contra os Estados Unidos. Mas isso tem uma subjetividade muito grande. E esse processo foi colocado como sendo completamente automatizável. Tá? As críticas vieram logo. Por exemplo, críticas de pesquisadores. Colocando de uma maneira simples, não existem métodos quantitativos capazes de prover uma avaliação objetiva dessas características que se quer. Dizer o seguinte: olha, o fulano pode entrar porque ele vai ser trabalhador, a fulana não pode entrar porque ela tem intenções criminosas no futuro. Então, tem uma subjetividade que pode carregar um viés tremendo, seja um viés racial, seja um viés religioso, várias possibilidades. Tá? E aí, um grupo de 54 cientistas da computação fizeram um manifesto contra isso, dizendo o seguinte: de todas as probabilidades, esse sistema não vai ser preciso e pode ser enviesado. Tá? E aí pede para solicitar. A pergunta que eu faria para vocês: se vocês estivessem trabalhando numa empresa
que fosse parte do consórcio para construir esses sistemas. Vocês trabalhariam nisso sem nenhuma questão ética? Ou vocês elaborariam questões, devo eu fazer esse tipo de trabalho? Por exemplo, se a gente fizesse um paralelo com a medicina, os médicos têm uma série de princípios éticos. Eu faço isso ou não faço isso? A pergunta para os desenvolvedores aqui, eu faço isso ou não faço isso? Eu acho que essa preocupação ainda não é presente na sociedade brasileira, não é presente na comunidade tecnológica, a web, porque vai se fazendo, né? Você pode até usar o tema do Zuckerberg, né? Mova depressa, quebre as coisas, se for preciso, conserte lá na frente. Só que isso pode ter consequências não esperadas. Tá? E, na verdade, essa consciência também, ela tornou-se mais aguda nos últimos 2 anos, talvez em função das mudanças políticas nos Estados Unidos, mas, por exemplo, os empregados, os técnicos, os engenheiros e técnicos da Microsoft fizeram uma mobilização e um protesto nos Estados Unidos contra a participação, isso saiu no New York Times, contra a participação desses engenheiros no desenvolvimento desse sistema específico. Tá? Então, aqui diz o seguinte, numa carta postada no sistema interno de bulletin board da Microsoft, mais de 100 engenheiros protestaram que o software, que eles não deveriam trabalhar nesse software que discrimina um ou outro, ou a raça, ou religião, ou gênero, ou idade. Tá? E isso, de novo, isso começa a permear a comunidade. Se, por um lado, as tecnologias digitais nos envolvem, por outro lado, elas criaram um complexo de geração de inovação tecnológica em tem as grandes corporações. Pouco tempo atrás eu vi, poucos dias atrás, uma reportagem no The Guardian dizendo o seguinte: ciência da computação é hoje a profissão mais bem paga na Inglaterra, tal o tamanho, como isso permeia a sociedade. Então, esse aqui foi uma reação da sociedade a esse tipo de sistema, onde você substitui, em parte, a decisão humana por decisões algorítmicas. Então, achar que as decisões algorítmicas são extremamente tecnológicas e neutras é um engano. Tá? O Google, mesma coisa. O Google tinha um projeto com o Departamento de Defesa, um dos projetos é o uso de inteligência artificial para interpretar imagens coletadas e determinar alvos de ataque para drones. E aí teve um movimento dos engenheiros e desenvolvedores no Google para que o Google não participasse desses sistemas de criação, de desenvolvimento de armas tecnológicas baseadas, armas digitais também. Tá? E aí a gente vê isso o tempo todo na mídia. Né? Os algoritmos são bons juízes? Eles podem substituir a percepção humana? Eles têm aplicações extremamente interessantes. Mas, de novo, eu ressalto, é preciso olhar ambos os vários lados dessa questão. Tá? Então, por exemplo, né, mentiras, propaganda, fake news, isso aí permeia hoje a mídia. Nós estamos vivendo aqui dias pré-eleitorais onde você não sabe em que acredita mais. Você tem uma realidade que é essa realidade de informações. Ela é verdadeira? Ela não é? Isso é completamente... não está claro para a sociedade essa questão da disseminação maciça de informações. Tá? Outro exemplo, também dos jornais americanos. Um sujeito foi... é só um exemplo, né? Foi para a prisão determinado por uma ordem judicial por um algoritmo de software que faz parte de um programa chamado Compass, que é protegido por segredo comercial. Ninguém sabe como ele funciona, mas a decisão dele afeta as pessoas e a sociedade. Tá? Ou, por exemplo, de novo, esse mesmo programa chamado Compass, que provavelmente no Brasil, daqui a pouco, algum componente do sistema judiciário vai acabar usando, ele ajuda o juiz a fazer a dosimetria da sentença e a decidir se concede ou não uma liberdade condicional, concede ou não um habeas corpus, em função do risco
de reincidência que ele calcula. Agora, a maneira que ele calcula essa probabilidade de cometer novos crimes baseia-se em dados que estão na web, feito disso o Wagner. A web é um tremendo repositório. No entanto, uma organização não governamental americana chamada ProPublica, eles fizeram um estudo de todas as decisões que foram tomadas baseadas nesse Compass e viram, por exemplo, que essas decisões são enviesadas contra os negros. Provavelmente porque você tem muito mais dados de negros presos ou processados do que de brancos. Aí você tem que entender isso. Mas o ponto é, as decisões apresentavam um viés. Eu tive uma aluna há um ano e meio atrás, ela também fez um experimento simples, sabe? Ela agora está nos Estados Unidos, ela fez um mestrado e ela foi, na época, contratada por uma empresa americana. Ela fez a seguinte pergunta para o Google. Ela criou um conjunto de robôs que iam em 42 países no Google e fazia a seguinte pergunta: mulheres bonitas e mulheres feias. Tá? E vinha como resposta, ela não olhava as respostas de links, não, ela pegava as respostas de imagens. E aí ela usava uma outra técnica automática para determinar a raça e a idade das pessoas que apareciam nas respostas. E o que ela percebeu? Esse estudo, na verdade, teve até uma repercussão grande, saiu uma reportagem sobre ele grande no Washington Post, dizendo o seguinte: os resultados de imagem da pesquisa do Google para mulheres feias são desproporcionalmente negros. Tá? As perguntas que ela queria responder, eu vou rapidamente, só porque isso está dentro desse contexto dos impactos sociais. A pergunta era, que ela fez, né, na tese dela: nós podemos identificar os estereótipos para a atratividade física de mulheres nas imagens disponíveis na web? Como a raça e a idade se manifestam nesses estereótipos? E como os estereótipos variam de país para país? E os resultados foram surpreendentes, sabe? Isso aqui são os 42 países, eu não vou entrar em detalhe, mas se você olhar no gráfico da esquerda, azul é branco, amarelo é asiático e vermelho é negro. Tá? O gráfico da esquerda é a resposta a mulheres bonitas. Tá? Vocês veem que vermelho aparece uma fraçãozinha pequena do lado direito. O gráfico do lado esquerdo mostra o seguinte: frações, né, percentuais das respostas às mulheres feias. Ela usou exatamente isso. Aí vocês veem que cresce tremendamente a cor vermelha. E o que mais chama a atenção é que esse padrão ocorre para a Nigéria, que é um país demograficamente essencialmente negro. Mas esse padrão ocorre lá. Aí a pergunta: esse padrão ocorre lá ou esse padrão ocorre na web? Na verdade, o padrão ocorre na web, não lá. E às vezes, depois a gente fez outros estudos que observava que era a língua que colocava as imagens junto. Não, para a Nigéria fala inglês, feito nos Estados Unidos, feito na Inglaterra, feito no Canadá, e, no entanto, as imagens dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, de que o padrão de beleza é uma mulher loura, sobrepõe as outras imagens. Isso mostra. Enfim, foi muito interessante ver que nem sempre o que a gente vê é isento ou é neutro. Não que houvesse a intenção de fazer isso, mas isso é o que eu chamo da unintended consequences, as consequências não intencionais. Tá? A pergunta é: qual o impacto da inteligência artificial, dos algoritmos, dos dados que estão na web, sobre essas questões que a gente vai cada vez mais dependendo desses recursos, né? Então, eu primeiro mostro o que eu chamo de intended goals, ou seja, que são os objetivos pretendidos. Na maior parte das vezes, são extremamente positivos. Então, por exemplo, né, você tem possibilidades de aplicação de inteligência artificial, algoritmos e dados, e promessas muito positivas na área de saúde, de atendimento de saúde, agricultura, sustentabilidade, governança. Todas essas áreas podem se beneficiar muito dessa evolução tecnológica. Tá? Então, a gente vê exemplos, né? Por exemplo, né, esse artigo, né? Inteligência artificial ajuda no diagnóstico de câncer de pele,
por causa da precisão com que consegue analisar imagens. Tá? Ou, por exemplo, esse caso aqui que mostra o seguinte: os algoritmos, até 2009, num teste analisando imagens de uma base de dados muito grande, os algoritmos apresentavam um erro em 2010 da ordem de quase 30% na identificação das imagens. E os humanos, um erro de identificação da ordem de 5%. A evolução tecnológica, em menos de 8 anos, os algoritmos hoje têm uma precisão, um erro muito menor do que os humanos. E isso tem uma variedade de aplicações importantes para a sociedade. As aplicações médicas, por exemplo, essa reportagem recente da revista Nature, os dermatologistas detestam os algoritmos, né? Porque eles têm uma capacidade, os robôs, os algoritmos de software, os bots, têm uma capacidade imensa de identificar as imagens e fazer essa análise de câncer de pele. O mesmo ocorre com esse algoritmo desenvolvido em Stanford, que pode diagnosticar a pneumonia melhor do que os radiologistas olhando as imagens. Então, tem uma série de consequências positivas, que são os objetivos esperados disso. Mas, no entanto, pode ter consequências não esperadas, que não foram intencionalmente embutidas nessas plataformas, mas ocorrem do jeito que a sociedade consegue usar, e consegue, para usar o termo game, essas plataformas, consegue manipular essas questões. Nós estamos falando de plataformas que têm 2 bilhões de pessoas, o WhatsApp tem quase 2 bilhões, e por aí vai, né? Vou dar um exemplo, assim, direto, né? Um dos objetivos da internet no início era democratizar a informação. O professor Glaser, como é muito experiente, tem muitos anos, trabalhava com isso, certo, professor? Não era? Democratizar, espalhar a informação, o conhecimento. No entanto, o que a gente percebe mais recentemente, que embora esse tenha sido um objetivo inicial, nós temos aí claramente uma desordem informacional nesse sistema, que a gente pode classificar entre misinformation, que são aquelas informações que são colocadas errado pelos jornalistas, ou que são mal explicadas, ou que dão margem a várias interpretações. A desinformação, que é aquela informação criada para prejudicar, para informar incorretamente, e a misinformation, que é aquela informação, o uso da informação, às vezes, por exemplo, uma informação privada da pessoa, usada como parte da vida pública dela, tentando mostrar uma outra característica. Esse panorama é extremamente confuso. E, só para dar um exemplo, no Brasil, por exemplo, de onde vêm as informações que nós todos usamos? Elas vêm do Google Search, elas vêm do YouTube, que é a segunda maior audiência, só perde para a Globo no Brasil, é disparado maior que as outras redes, vem do newsfeed do Facebook, vem do timeline do Twitter e vem do WhatsApp, dos grupos familiares, grupos. O importante aqui, nessa análise, é que esses que estão em azul, em negrito, são todas plataformas cuja a gerência, a disseminação dessas informações é feita por algoritmos. Tá? A minha pergunta que eu coloco: quais são os problemas não intencionais, não buscados desses algoritmos? E por que o fake news, né, ou essa desordem informacional é importante? Porque são as pessoas, a sociedade, e aí que eu falo, esse processo de digitalização afeta a nós como indivíduos e a sociedade como um todo. Porque são decisões erradas que podem ser tomadas com base em informação falsa. Por exemplo, votos de eleitores privados de direitos, alimentos e remédios e tratamentos que são indevidamente colocados as informações na web, a questão das vacinas, por exemplo, que é cada vez mais uma questão de um impacto grande na saúde pública. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a sociedade dividida e polarizada. Não é apenas no Brasil, é no mundo inteiro. No Brasil, nós estamos passando por esse processo. Contra Lula, contra Bolsonaro, pró-isso, pró-armas, contra armas, pró-aborto, contra aborto, pró-vacina, contra vacina. Então, você vai polarizando. E a gente vai vendo que esses algoritmos... Então, tem que andar mais depressa. Tá? E o importante disso são os danos a terceiros. Isso cria pânico, boatos e levam, eventualmente, a linchamentos. Né?
Vou pular algumas coisas. Por exemplo, nesse caso aqui no interior de São Paulo, de uma mulher que foi morta por uma notícia falsa que havia uma feiticeira roubando crianças numa determinada região. Apareceu uma imagem que não era nem imagem de pessoa na idade, confundido com essa infeliz que acabou sendo morta nessa situação. O caso das vacinas. O WhatsApp é uma questão interessante, porque até então, todo esse processo na política foi marcado pelo Facebook, pelo Twitter. O Brasil agora marca o impacto do WhatsApp nisso. E o WhatsApp é extremamente difícil. Ele tem uma característica muito positiva. Primeiro, ele é uma ferramenta de uma utilidade tremenda no país. Todo mundo usa democraticamente. Ele oferece uma privacidade pela criptografia ponta a ponta, né? Então as pessoas se sentem à vontade. No entanto, a gente não sabe como que esses grupos tratam essas informações e disseminam. Essa é uma questão a ser resolvida para o futuro. Por exemplo, o caso do YouTube, por exemplo, é muito interessante também. Ele tem um algoritmo que te mostra quais são os próximos vídeos que te sugere para esse algoritmo, para você ver após terminar aquele vídeo que você está vendo. Acontece que esse algoritmo acaba sendo... Ele tem o objetivo de manter o engajamento. Porque se ele mantém o engajamento, você tem... consequentemente, mais tempo para publicidade, e aí o negócio começa. Acontece que, para manter o engajamento, percebe-se, os algoritmos perceberam isso, que as informações negativas, a tragédia, a mentira, atraem muito mais. Então, ele acaba indo, nas sugestões, ele acaba indo para esse lado não desejável, mais extremista, onde, por exemplo, os discursos de ódios ficam presentes. Esse exemplo também é interessante. O Google Search, essa reportagem mostra o seguinte: a pesquisa por aborto nos países que é legalizado, a pessoa fazia a pesquisa sobre aborto e a resposta era uma clínica no Google Maps, mas não uma clínica de aborto, era uma clínica de aconselhamento para desencorajar as mulheres a terem aborto. Aí tem várias interpretações. Uma delas, por exemplo, o objetivo é positivo, vamos levar a considerar. Mas pode ser que a pessoa que fez essa consulta não queria isso. Ela não queria... ela tinha... Se ela tivesse o desejo de fazer o aborto, seria uma coisa. Aí tem o aspecto de que será que o algoritmo em si procurou dar a visão da sociedade dos dados, ou ele intencionalmente quis dar uma segunda chance à questão? É debatível, tá? Então, daí essa questão. Então, por exemplo, no Newsfeed, o algoritmo tem o objetivo de maximizar o engajamento. E aí, de novo, ele apresenta essas questões que nós vimos. Consequências dos algoritmos. Por exemplo, os algoritmos são desenvolvidos globalmente por essas empresas. No entanto, eles se aplicam localmente. Eles se aplicam à realidade brasileira, à realidade indiana, e elas são diferentes. Então, nesse caso, por exemplo, na Indonésia, a palavra que usada para congratular e para segurança é a mesma. Aí deu nisso aqui, que apresenta aqui. O Facebook pede desculpa por um algoritmo que jogou balões e confetes no post sobre porque o algoritmo talvez não tenha capacidade de identificar essa localidade, essa particularidade da cultura local. Novos usos. Eu vou andar rápido, porque senão a moça me mostra ali, mas o cartão vermelho ali. O que nós vamos ter de mais crítico pela frente é, por exemplo, a substituição humana por robôs, sejam robôs físicos, sejam robôs são bots. E aonde fica essa questão? A preocupação disso é que isso pode exacerbar uma desigualdade que no Brasil já é extremamente danosa, né? Vou pular aqui, tá? Outro aspecto das novas aplicações, o monitoramento, a capacidade de identificar cada um de nós o que está fazendo, sejam os governos, sejam as empresas. Por exemplo, a China tem um sistema de monitoramento com câmeras espalhadas para todos os lugares, e essas câmeras agora são ligadas a esses algoritmos de inteligência artificial. Então, você monitora, identifica quem é, pega as informações e decide o que faz. Outro dia, a Ford, fabricante de veículos, entrou com um pedido de patente nos Estados Unidos de um carro
que é um carro de polícia, que ele verifica as infrações e ele decide se manda o carro que ele verificou para a justiça ou não, para o juiz ou não. Então, uma decisão que até então era tomada por um policial humano, pode ter uma situação... Isso é feito propõe-se que seja feito por algoritmos. Tá? Esse exemplo também gerou uma reação grande nos Estados Unidos. Um sistema que é capaz de, em tempo real, identificar os carros que estão passando, identificar quem está dentro daquele carro e quais são, por exemplo, as características ou sociais ou eventualmente criminais, e aí controlar tudo isso, tá? Em tempo real. A pergunta que vários pesquisadores americanos fazem é: nós estamos dispostos a deixar o governo criar uma ferramenta que nos controla a cada momento? Então, essas são questões que lá são mais evidentes, mas que vão chegar aqui e que a gente tem que discutir. Talvez não seja isso, seja um ambiente adequado para isso, mas a sociedade como um todo tem que pensar essas questões. Né? Ou, por exemplo, né, o monitoramento feito pelas empresas, não só as empresas de mídia social, mas as empresas de comunicação, que têm uma capacidade enorme de coletar dados e de saber exatamente o que eles acham que você pensa. Tá? Os veículos, por exemplo, as companhias de veículo, Honda, Ford, elas coletam mais dados que a gente pensa. Então, elas sabem aonde a gente vai, quanto tempo a gente para em cada lugar, como que você dirige. E isso tudo eles usam para o quê? Para essa nova economia de dados, onde os serviços são criados a partir dos dados. Tá? O desenho do futuro. Ou seja, essa complexidade de desafio nos leva a questionar essas questões. O que nós, como sociedade brasileira, temos que fazer? Quais são caminhos a tomar? Tá? Um exemplo interessante de dilemas éticos, né? Por exemplo, o Google vai para a China. A pergunta é: ele vai responder no novo sistema o que teve na praça, na praça de Tiananmen, onde houve um massacre? Porque hoje em dia, se você perguntar, não sai nada num buscador lá. Mas agora que ele vai para lá, isso vai ser respondido? É uma questão ética. Tá? Ou essas tecnologias de reconhecimento facial, que são usadas na medicina, eu mostrei em vários exemplos positivos, elas têm um bias. Por exemplo, elas são mais precisas se você é homem branco. Elas são muito mais imprecisas se você é mulher e negra. Isso quem está dizendo é um artigo que foi analisado pelo New York Times. Então, nós estamos vendo que as implicações são muito maiores do que a gente pensa nessa história toda. Ou deepfakes, aquele ditado que a gente sempre falou, né? Ver para crer. Já não dá para ver para crer mais. O que você vê, você pode não saber se é verídico ou se não é, por causa dos deepfakes, onde você pode trocar as faces, colocar o discurso na boca das pessoas. Então, dá a impressão de que aquilo poderia ser verdadeiro. O feito diz esse outro artigo, né? Nós estamos todos ferrados, tá? Nessa história toda. Então, a questão é: o que, como sociedade, a gente pode fazer? Tá? E você vê que isso vai, por exemplo, nova fronteira do abuso doméstico nos Estados Unidos. As casas vão sendo interligadas por dispositivos de internet das coisas. Às vezes, o homem faz tudo isso, em muitos dos casos, ele sabe controlar. Há uma separação, ele começa a enlouquecer a vida da parceira, porque ele aumenta a temperatura, fecha as coisas e usa isso para constranger, para criar uma situação de desconforto, numa separação, por exemplo. Tá? Ou, por exemplo, esse caso também dos algoritmos do Facebook, do YouTube, que foram levando os habitantes de uma cidade pequena alemã. Um deles acabou incendiando uma residência onde tinham imigrantes turcos, porque o ódio era incentivado pelos algoritmos. De novo, é intencional? Não, mas a forma com que isso é construído a partir dos dados. Tá? Uma coisa no caso do Uber, Volkswagen e Zenefits, que é uma empresa de uma plataforma para recursos humanos. O que eles têm em comum? Eles usaram software, coisa que vocês fazem o tempo todo, para quebrar a lei. Estou acabando. Tá? Então, a Volkswagen, por exemplo, usou software para enganar o teste de poluição nos Estados Unidos. Está pagando um preço alto, são 20 bilhões que ela teve que fazer
uso de recursos para pagar os consumidores e as multas do governo americano. Ou esse caso aqui, você não sabe, esses sistemas vão ficando tão mais amplos, nesse caso específico aqui, esse funcionário de uma empresa foi impedido de entrar na empresa com o cartão dele, bloqueou, ele procurou saber o que era, tentou ir na mesa dele já vinha uma mensagem que ele tinha sido demitido, ele foi ao chefe, o chefe não sabia que razão que ele tinha sido demitido, foi ao diretor da área que também não sabia que razão ele tinha sido demitido. Havia um processo algorítmico que esse sistema tomou uma decisão de demiti-lo. Depois verificou-se que havia uma falha nessa história toda. Mas, de novo, você fica impotente quanto a essa questão. Enfim, resumindo, para eu terminar. A tecnologia não tem um código moral. Nós temos que criar esse código moral. Nós temos que estabelecer os limites disso. Tá? Então, por quê? O que nós temos, os problemas são monitoramento, crescimento da desigualdade, a coleta de dados por governos e empresas, seja a internet das coisas, e-mail. A pergunta é, qual o papel dos desenvolvedores, dos engenheiros, nesse novo mundo? Tá? A pergunta é, como construir um futuro digital mais justo, inclusivo e democrático? Quais são os caminhos? Primeira preocupação é o seguinte, provavelmente aqui tem vários programadores, vários engenheiros de software. Imagino que a maior parte nunca viu ou nunca passou por um treinamento específico de ética. Isso não faz parte do currículo de computação, isso não faz parte do currículo de engenharia de sistemas, isso não faz parte. E esses sistemas vão sendo construídos com impactos éticos e sociais. Tá? As universidades dos Estados Unidos, Harvard, uma delas, o MIT, estão criando cursos de ética dentro dos cursos de computação. De modo que muitos desses dilemas são dilemas que não são dilemas tecnológicos, são dilemas que têm que ser decididos num arcabouço ético. Quais são esses arcabouços, então? Tá? Por exemplo, as empresas começam a preocupar com isso. O Google, por exemplo, criou uma série de princípios de transparência, de responsabilização. Princípios que são uma ferramenta-chave que o CGI criou para fazer a governança da internet também. Tá? Ou, por exemplo, em propostas mais radicais. Isso aqui saiu na Science, que é a principal revista científica do mundo, dizendo o seguinte, um cientista alemão propõe o seguinte, os artigos de pesquisa em computação têm que falar quais são os impactos negativos. Se não falar, eles vão ser recusados pelas revistas. De novo, isso é uma questão extrema. Ou, por exemplo, recentemente, esse centro que eu participo, que é o Berkman Klein Center, em Harvard, colocou um estudo sobre inteligência artificial e direitos humanos, da importância de se ter os direitos humanos como arcabouço para entender os impactos dessas tecnologias. Tá? Vou dar um exemplo rapidamente. A questão de moderação de conteúdo. Ela é extremamente complexa, saber o que vai e o que não fica nos posts. Né? Ela é dolorosa para quem faz isso pessoalmente, porque passa por uma série de imagens que são, talvez, o pior do ser humano, mas ela tem que ser feita. E, automaticamente, ela tem problemas. Por exemplo, eu li outro dia várias imagens de grupos indígenas foram retirados de posts porque as mulheres índias estavam com o seio de fora. Tá? Então, esse processo não pode ser só automático. Então, nesse estudo, é mapeado o que é positivo, o que é o impacto negativo e o que não foi determinado ainda. Negativo, por exemplo, 12. 12 é o direito à privacidade. Quem analisa aquilo, o algoritmo, entra na privacidade das pessoas, ou pode entrar. O 19 é liberdade de opinião, expressão e informação. Eu não sei se vocês viram outro dia, depois eu levo outro exemplo aqui. Enfim, por exemplo, o uso de inteligência artificial para recursos humanos, recrutamento das pessoas. Você pode ter aspectos negativos, como, por exemplo, o sistema usar questões como, por exemplo, as suas manifestações de opinião. Você está violando o direito à opinião, o direito à expressão. Então, a pessoa foi recusada no trabalho porque apareceu uma foto dela com uma opinião pessoal dela sobre alguma coisa, ou com uma foto dela se juntando com amigos para protestar como algo. Isso pode ser usado contra as pessoas. Então, essas possibilidades são mapeadas dentro de uma estrutura para se pensar essa questão, uma estrutura universal, que são a Declaração de Direitos Humanos. Tá? Uma outra proposta que eu tenho buscado fazer com os departamentos de computação é ética by design.
Ou seja, é importante que a formação de computação leve em consideração ética, mas não é uma maneira estanque, pegar um curso de ética. Por exemplo, por que ética não é discutido dentro do módulo de projeto de algoritmos, dentro do módulo de engenharia de software? Enfim, para concluir aqui, futuro, introduzir ética na formação e capacitação de profissionais, ensinar a projetar com responsabilidade social, o uso de comitês multissetoriais, feito o CGI, nas empresas para essas decisões, criar ambientes nas empresas de tecnologia com princípios e valores éticos e, principalmente, conscientizar a sociedade sobre os impactos da digitalização dos tempos atuais. Era isso. Obrigado, gente. Professor Virgílio, obrigado pela palestra. E nós que estamos ainda vivendo num país, muitas vezes, correndo atrás de novas tecnologias, ficamos preocupados. O nosso futuro é tão negativo assim? A minha pergunta é direta. Nós temos agora uma lei de proteção de dados e privacidade. Esses casos mencionados seriam realidade diante desta nova lei que o Brasil já aprovou e que vai entrar em vigor um pouco mais daqui a um ano? A pergunta do Glaser requer um esclarecimento. Quando eu falei do lado negativo, eu falei também do lado positivo. Tá? Então, não é só um futuro negativo. Tem um futuro de oportunidades extremamente positivo. Mas a gente tem que olhar para essas outras questões que não são evidentes para a sociedade brasileira. Eu acho que o Brasil, apesar de vários problemas, teve um progresso muito nos últimos anos na criação de um arcabouço para essa nova estrutura digital. Então, por exemplo, né, o Marco Civil foi realmente um marco. Né? Imaginem você se a gente, nessa eleição agora, não tivesse o Marco Civil. Cada político mais influente mandava, tira aquilo, tira isso, coloca aquilo. Hoje tem que passar por um processo, a remoção de conteúdo tem que passar por um processo, uma ordem judicial. Então, às vezes a gente não vê a importância disso, mas elas vão ordenando. A lei de proteção de dados pessoais é extremamente positiva. Ela vai demorar um tempo para ser implantada, vai demorar um tempo para ser absorvida, mas essas discussões com a sociedade sobre como usar essa lei para proteger os interesses da sociedade vai ser muito importante. O Brasil tem os instrumentos, o próprio CGI é de formulador de sugestões de políticas, importantíssimo. Então, o Brasil tem instrumentos mas a sociedade precisa se conscientizar disso. E eu acho que talvez a maior diferença é que os nossos jornais não ajudam a sociedade a conscientizar disso. A sociedade, talvez global, em termos totais, por ter um menor índice talvez de formação, de treinamento, essas coisas não são discutidas aqui de uma maneira mais aprofundada. E a sociedade precisa ter isso. Esse é um papel que o CGI pode fazer bem. Obrigado. A ideia não foi a gente se assustar com a parte negativa, mas isso sempre é o que chama a atenção. Mas houve um destaque também na sua palestra, que os algoritmos devem ser desenvolvidos provavelmente com mais ética, ou envolver pessoas que trazem essa preocupação e esse conhecimento. Como isso seria possível dentro do nosso programa educacional atual aqui no Brasil? O que deve ser feito? Eu acho que uma iniciativa que poderia ser implementada a curto prazo é nos cursos relacionados à tecnologia, seja ciência da computação, seja engenharia de sistemas, seja sistemas de informação, seja engenharia de software, que eles começassem a trazer para dentro desses cursos a discussão ética. Mas essa discussão ética, para tornar-se mais concreta, ela tem que ter os arcabouços éticos, seja a Declaração de Direitos Humanos, seja os fundamentos teóricos usados pela ética, mas aplicados a casos específicos. Né? Então, aquele exemplo que é sempre usado aquele dilema do algoritmo no carro autônomo, né? Se há um obstáculo na frente, o carro atinge esse obstáculo, se ele é uma pessoa e mata quem está na frente, ou evita isso e protege o passageiro do carro. São dilemas que não são dilemas que a tecnologia vai ajudar a responder. Tem que ser dilemas
São dilemas morais, são dilemas éticos, que requer um conhecimento mais específico disso, que deve ser feito por esses cursos. Citando um exemplo prático, no fim do ano passado, um conselheiro sugeriu, diante do risco que nós estamos vivendo agora de notícias falsas ou desinformações, que o CGI deveria preparar um seminário convidando especialistas nessa área. E nós realizamos no começo do ano um evento com 40, 50 especialistas, inclusive com experiência no exterior, em outros países que passaram por um processo semelhante. E no fim o CGI preparou um guia muito mais dirigido para o público em geral, mas também com muita ênfase nos juízes da área eleitoral, os tribunais eleitorais. E nós visitamos alguns tribunais regionais até para conversar com a justiça e fomos muito bem recebidos, porque tinham algumas propostas práticas. Então é dessa forma que a gente procura participar. Mas eu quero abrir para o plenário. Alguém tem uma pergunta direta ao palestrante? Temos ainda alguns minutos. Alguém quer fazer uma pergunta? Temos microfones. Por favor, levante e dirija-se ao microfone, seu nome e... Bom dia, obrigada pela ótima palestra. Meu nome é Gisele, eu sou professora da Universidade de São Paulo e eu gostaria de saber se em algum momento o senhor ou algum colega já esteve envolvido num projeto que tivesse implicações éticas e tenha pensado em tirar o servidor da tomada, tirar o projeto do ar. E caso nunca tenha passado por isso, fazendo um exercício assim, hipotético, né? Como você acha que você ou um colega deveria fazer nesse caso? Bem, obrigado, Gisele, pela pergunta. Eu nunca tive uma situação assim, porque a maior parte do meu trabalho não é desenvolver plataforma, sempre foi trabalho de pesquisa com os alunos, né? Então, mas eu acho o seguinte, como é que essas questões até então não eram evidentes, né? Quer dizer, já se falou lá atrás em uso de, antigamente, quando tinha os mainframes, algum tipo de fraude que poderia ser feito nos programas, mas isso era uma coisa muito restrita. Agora, com essas plataformas envolvendo as pessoas diretamente, né, a capacidade de criar danos é muito grande. Aí, de novo, cabe ao grupo envolvido discutir essas coisas. Mas, para discutir essas coisas, eles têm que ter essa preocupação social. Eles têm que ter essa preocupação e essa consciência de que desenvolver tecnologia digital hoje não é uma coisa simplesmente neutra, onde eu faço e entrego, não é meu papel mais. Porque o impacto pode ser muito grande. Então, não só os desenvolvedores, mas também os engenheiros ou os líderes de equipe deveriam ter uma preocupação maior. E isso vai ser cada vez mais criado por um conhecimento, por um processo de conscientização da sociedade sobre essas questões. A gente usa tudo isso, mas às vezes não pensa nas mudanças que isso está gerando. Tá? Pergunta aqui atrás, nome, por favor. Tarcísio. Alô? Bom dia, professor. Meu nome é Tarcísio. Eu tenho uma pergunta sobre desinformação, das fake news que acontecem na internet. Existe algum modelo que era usado antigamente para combater essas informações que eram falsas, que a gente pode passar ela para a tecnologia? Ou vai ter que surgir essa solução de forma tecnológica mesmo? Pois é, Francisco. A questão de notícias falsas sempre existiu, sempre foi usado na política. Certamente tem um caso típico, que foi na eleição do Brigadeiro, que era um candidato, versus o Dutra. Aí saiu uma notícia falsa que ele usava de marmiteiros, que era uma expressão usada para designar os trabalhadores. Isso ou mudando o perfil da eleição na época. Então, isso sempre existiu. A diferença é que agora você tem um processo que, de novo, o que permeia tudo isso é a escala das coisas. Você é capaz de atingir um número muito grande de pessoas em um tempo muito pequeno. Escala e velocidade são as duas diferenças. Mas o problema continua o mesmo. Quem gera
a notícia falsa, em geral, são as pessoas. Pode ser intencional, pode ser, às vezes, por um descuido numa reportagem. Os processos, e assim, em termos de pesquisa, o que eu tenho visto e tenho alunos trabalhando nisso, decidir se uma notícia é falsa ou não é uma questão trivial. Ela tem uma série de subjetividades. Os processos, hoje em dia, têm graus grandes de falso positivo ou falso negativo. Então, não é uma questão trivial realizada. Tá? Depende de contexto, você não pode analisar, falar essa notícia que aparece aqui no tweet de 240 caracteres é falsa. Precisa saber o contexto daquilo. Tá? Então, não é uma questão que está em andamento, mas a preocupação a atuação maior na possibilidade de você criar fricção para essa ação rápida e sem limites. Então, essa é uma das linhas perseguidas por algumas empresas. Se o fulano ou a fulana, o perfil de gerar notícias falsas, então talvez essa notícia dele tenha maior probabilidade. Mas a análise do texto puramente tem sido extremamente difícil. Tá? Tem técnicas, eu tenho um aluno que é da área de linguística, que, por exemplo, ele está estudando o chamado as estratégias de discurso, ou seja, as notícias falsas, por exemplo, são criadas para dar a impressão, às vezes, que foram escritas por um jornalista, ou às vezes para dar a impressão de que foram escritas por alguém daquela comunidade. Vou dar um exemplo. Na greve dos caminhoneiros, algumas notícias, por exemplo, o país vai entrar em estado de sítio, vai faltar tudo. Os linguistas que trabalham comigo viram o seguinte: quem escreveu essa notícia não embora o alvo sejam os caminhoneiros, ele tem um nível muito mais alto de conhecimento, mas ele tenta, no discurso, na estratégia de discurso dele, esconder que ele não é do movimento. Outro ponto sutil o movimento, essa notícia andou muito na parte norte e nordeste do Brasil. Ele dava a entender na mensagem que ela era uma notícia criada ali. No entanto, esses que trabalham comigo olhando os dialetos linguísticos na Bahia eram muito diferentes disso. A notícia não casava com isso. Então, é um processo difícil tecnológico. Obrigado. Mais uma aqui. Bom, obrigado, Virgílio, pela palestra. Eu sou o Diogo, trabalho no seu web, para quem não conhece, da 3C, com o professor Gazi, com o Wagner. E eu tenho uma questão assim que é mais específica, do ponto de vista, assim, a gente vê essa questão das informações nas eleições, já desde a americana, que ganhou fôlego, principalmente nas questões das redes sociais, o Facebook trazendo estratégias, Google, todo mundo trabalhando para tentar mitigar esse problema. E o CGI organizou um encontro, né, para falar de internet de eleições, e uma das questões que surgiu, isso antes ainda de começar a campanha, era: eu acho que o WhatsApp vai ter uma função essencial nessas eleições desse ano. E a gente vê isso acontecendo agora, né? Saiu o Datafolha, e o Datafolha coloca assim o perfil dos candidatos e mostra assim, que, por exemplo, vou pegar o caso do Bolsonaro, que a cada 10 eleitores do Bolsonaro, 6 declararam que se informaram por meio do WhatsApp, né? E o WhatsApp, ele tem já, por design, acho que uma característica bem difícil de você conseguir mapear, enxergar e tentar criar soluções, né? Diferente de uma rede social que consegue ter um motor central. Eu vi que vocês publicaram, né, recentemente um estudo do WhatsApp. Eu queria entender um pouco mais do que você entende dessa dinâmica do WhatsApp e quais são as grandes dificuldades que a gente vai ter daqui para frente, né? Usando essas ferramentas que são mais peer-to-peer, com criptografia ponto a ponto. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu tenho alguns alunos trabalhando na questão de buscar uma compreensão maior do impacto do WhatsApp, né? Como que o WhatsApp ele tem um processo de o fim de quê? Não entendi. Eu respondo depois, então, é mais fácil. Não, o tempo terminou, mas eu controlo aqui. Pode continuar, por favor. Ele é difícil porque para você controlar as informações, para você ter uma ideia do WhatsApp, é praticamente
Impossível, porque são os grupos fechados, né? O que nós fizemos? Duas estratégias nós fizemos. Uma foi usar uma brecha que o WhatsApp dá, que são chamados grupos públicos, que você obtém na web, entra nesses grupos, e nós coletamos informações, não coletamos o conteúdo, para não entrar em outras questões, coletamos os padrões, como é que as pessoas interagem nesses grupos. Tá? E aí vimos, por exemplo, que em grupos políticos, a interação é dominada, tem sempre um dominador nessa história. E a analogia que nós fizemos foi de um talk show, né, de televisão. Você tem uma pessoa que fala, tem algumas pessoas que dão algumas opiniões e tem a audiência que ouve. Isso é mais ou menos o comportamento comum no WhatsApp. Outro estudo que a gente fez foi ver como que a mídia internacional vê o WhatsApp. Nós mapeamos nos jornais, todos do mundo, os principais jornais em inglês, as palavras associadas ao WhatsApp. E fizemos uma análise disso, né? O WhatsApp é extremamente útil, tem uma utilidade no Brasil tremenda, mas tem essa dificuldade, como tem também na Índia e em outros países. E o processo o processo de pesquisa, ele vai passo a passo tentando entender essas questões. Deixa eu defender aqui a pessoa que está com o relógio na mão. Ela tem a função de dar o sinal do tempo, mas quem dirige a sessão tem uma flexibilidade e pode passar pelas regras. Nós prezamos pela pontualidade, mas ela está correta. Flávia, a última pergunta. Só para apresentar, a Flávia, conselheira do CGI, advogada com experiência na defesa do consumidor. Flávia. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pela palestra, Virgínio, muito bom, como sempre. Eu queria perguntar para você, dado que você colocou essa questão da ética, da necessidade da gente discutir ética e desenvolvimento de novas tecnologias, de algoritmos, de ética by design nessas questões. Existe uma proposta agora para ser encaminhada para a plenipotenciária da OIT, do governo brasileiro, de se fazer uma cúpula para discutir inteligência artificial, questões de tecnologia e ética. Então, eu te pergunto, você acha que essa questão, dada a transversalidade dela, dado o caráter transfronteiriço da internet, dada a multidisciplinariedade desse tema, que seria conveniente a gente discutir esse tema de ética e desenvolvimento de tecnologia num ambiente muito especializado, voltado para tecnologia e telecomunicações, se esse não é o melhor ambiente, né, para se discutir, qual seria o ambiente, ou mais para cima na ONU, ou no IGF, enfim, qual seria o melhor ambiente para, respeitando a multissetorialidade, a multidisciplinariedade desse tema, para a gente discutir e tirar diretrizes gerais de orientação de políticas públicas para os diversos países envolvidos. Muito obrigado, Flávia, pela pergunta, né? Nós convivemos no CGI junto há alguns anos, né? E a Flávia tem um conhecimento muito grande da área de direito, né? E aí a resposta aqui a essa pergunta dela sobre o impacto da inteligência artificial. A primeira reação minha é achar que a discussão disso num ambiente feito a ITU, né, a Organização Internacional de Telecomunicações, é talvez um ambiente um pouco, vamos dizer o seguinte, limitado pela experiência e pela história daquilo ali. Aonde essas discussões têm ocorrido de uma maneira mais ampla e mais significativa. Por exemplo, esse centro que eu participo em Harvard, o Berkman Klein, a composição dele é extremamente multidisciplinar. Um bom número de professores da Escola de Direito, professores da computação, professores da área de comunicação, da área de medicina, da área de business, da área de governo. Então, essa composição multidisciplinar de conhecimento e multissetorial de setores é essencial, porque, dada a transversalidade, nós estamos falando da inteligência artificial como uma tecnologia de uso geral, que permeia tudo. Então, eu acho que quanto mais amplo for essa discussão, o IGF talvez seja um fórum importante para ampliar essas discussões. E a ONU criou recentemente um comitê para discussão da digitalização global, que tem gente de diversos setores. Professor Virgílio, obrigado pela palestra, obrigado pelas perguntas e obrigado à audiência
salva de palmas, e nós temos agora, então,